Todos os domingos eu venho para a EBD. Venha conhecer, espero por você. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em continuidade ao estudo da nossa lição, que traz como protagonista principal o profeta Jeremias, cujo título é Esperança em Tempos de Crises. E a lição de hoje, ela vem tratando de um assunto bastante difícil por parte do profeta, ou seja, um momento difícil que ele passou na sua vida. Deus lhe deu uma missão, e esta missão lhe causaria bastante aflição. Se não fosse ele um homem realmente chamado por Deus, com certeza ele se acovardaria da missão que Deus lhe deu. Mas como diz o texto, ele de forma ousada se põe à porta do templo para, vamos dizer, evangelizar ou anunciar a palavra de Deus de forma que todos a ouvissem. Então o título é Anunciando ousadamente a palavra de Deus. Primeira coisa, o meio que Jeremias deveria usar seria a sua voz. Ele deveria, através da sua voz, de forma ousada, ou seja, com coragem, proclamar a palavra de Deus. E teria que ser a palavra de Deus. Há muitos pregadores por aí, ensinadores, que não pregam, não ensinam e não proclamam a palavra de Deus. E sim a sua palavra, a palavra que o povo quer ouvir, a palavra em que eles mesmos pensam que é de Deus, mas na verdade são tralhas teológicas ou modismos que vêm agradar o povo. Mas Jeremias não. Jeremias ele é chamado para pregar a palavra de Deus, e isso ele fez de forma ousada. Conforme está no capítulo 7 do seu livro, a partir do verso 1, a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor dizendo, ou seja, a ordem veio de Deus. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Veja que o verso 2 destaca duas classes de pessoas a quem Jeremias deveria se dirigir. Primeiro, a todos de Judá. Nenhuma pessoa deveria ficar sem ouvir as palavras de Jeremias, que viria da parte de Deus. E o outro grupo eram os adoradores. Então nós entendemos que nós, a igreja, nós temos que proclamar a palavra para os de dentro e também para os que estão fora. É uma missão bastante difícil nos dias de hoje, mas nós temos que fazer. Foi o que Jesus nos deixou, e ele deixou bem claro: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer
será condenado. O verso 3, ele nos diz assim, olha, palavra do Senhor, ou seja, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Deus lembra o povo, através de Jeremias, que a promessa de continuar na terra prometida ainda estava de pé. Mas Deus, através da sua presciência, ele vê que o povo, por causa da desobediência, teria que deixar aquele lugar. Eles iriam ser levados cativo para a terra da Babilônia por Nabucodonosor, devido à sua própria desobediência. Então Jeremias se levanta e fala, melhorai os vossos caminhos. Meus irmãos, você que me ouve neste momento, nós não precisamos também melhorar os nossos caminhos? Nós estamos vivendo um momento de apostasia, onde se não crê em quase nada da palavra de Deus, onde muitos adoram outros deuses, onde muitos não oram mais, não buscam mais a Deus. Houve um tempo em que, na região da Morávia, um grupo de irmãos, 24 homens e 24 mulheres, eles chegaram à conclusão de que precisavam de um avivamento. Então eles se dispuseram a orar 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias no mês e 365 dias no ano, para que Deus mandasse um grande avivamento. Nós não poderíamos e não deveríamos fazer o mesmo. Isso é melhorar os caminhos. Não é o momento de nós levantarmos esse clamor até que o Senhor Jesus volte, tendo em vista que Ele está tão próximo? Pensemos sobre isso. Os pontos que hoje nós vamos estudar são, primeiro, Jeremias é chamado a pregar na porta do templo. Segundo, a mensagem de Jeremias. Terceiro, Jeremias combate a teologia do templo. Quarto, a lição de Siló. São esses 4 pontos que, com a graça de Deus, se Ele nos conceder, nós estaremos passando para os irmãos aqui de forma sucinta. E eu peço a Deus que torne a aula interessante, não enfadonha, para que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Então, ponto 1. Jeremias é chamado na porta do templo. Aqui a palavra templo vem do latim templum, santuário erigido em Jerusalém e consagrado ao culto do único e verdadeiro Deus. Assim é os nossos templos também. Ali é o lugar de adoração, é o lugar de oração, e ali foi consagrado
a Deus para que nós possamos adorar o único Deus verdadeiro. É um lugar que deve ser respeitado, desde o púlpito, principalmente. A palavra tem que ser verdadeira, tem que ser fiel, tem que ser santa, bem como os seus obreiros que usam o altar. E aqui, meus irmãos, o ambiente da pregação de Jeremias era bastante inusitado e nada convencional. Pregar à porta do templo. Por que pregar à porta do templo? Porque a situação de Judá era grave. E Jeremias tinha que alcançar públicos diferentes. Ele não dispunha de tempo para expor um sermão diferenciado ao sacerdote. Ou seja, Jeremias não teve tempo de fazer criar uma mensagem bastante sofisticada e ser entregue diretamente aos sacerdotes. Não, ele não teve tempo para isso. Nem tinha também uma mensagem apropriada ao povo, certo? Ele deveria proclamar a palavra de Deus a todos os filhos de Judá, ou seja, do altar até o porteiro, até a porta, todos deveriam ouvir a palavra de Deus. Por isso ordenou-lhe o Senhor que se pusesse ele na porta do átrio exterior, pois assim teria acesso também ao átrio interno. E todos haveriam de lhe ouvir perfeitamente a voz. Quão espinhosa foi a missão desse profeta! Mas ele cumpriu cabalmente. Nossa responsabilidade é o subtópico 2 do tópico 1. Nesses últimos dias, insta-nos o Senhor a expor a sua palavra, tanto ao mundo quanto à igreja. Essa é nossa responsabilidade. Meus irmãos, nós temos que edificar, consolar a igreja, mas também temos que pregar o evangelho aos que estão lá fora. Você tem feito isso? Seu colega de trabalho, seu vizinho? Quantas vezes nós nos acovardamos? Às vezes as pessoas estão carentes do amor de Deus e nós deixamos de pregar. Às vezes numa fila de banco surge uma oportunidade. A pessoa está na sua frente e reclama do calor. É uma oportunidade. É comum nós ouvirmos: que calor! Se dirige a mim, a você: que calor! Como abrir a porta? Olha, você sabia que esse calor vai aumentar 7 vezes mais? A pessoa pode perguntar: verdade? Quando? Na época da grande tribulação. Na época da grande ira de Deus sobre a terra, que não está longe. Talvez a pessoa pergunte: mas como eu posso escapar dessa grande tribulação? Entregando a sua vida para o Senhor Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Você entregando a sua vida, seu coração para Ele, Ele escreverá seu nome no livro da vida, apagará todos os seus pecados, e se você viver em santidade, quando Ele voltar, Ele te levará junto com a sua igreja para a glória. Isso é pregar para os que estão lá fora. Para os que estão dentro, irmãos, Paulo disse, vou citar apenas um trecho de 2 Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses 4, o verso 18. Consolai-vos uns aos outros
com estas palavras. O tópico de número 2, ele fala sobre Jeremias e a teologia do templo. Interessante, teologia do templo. Apesar das provações que em breve abater-se-iam sobre Judá, os judeus recusavam-se a ouvir a palavra do Senhor, rebatendo as advertências do profeta. Alegavam, templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Jeremias 7:4. Veja, irmãos, que eles estavam fazendo do templo um alto refúgio. E assim eles poderiam pecar. Ora, nós temos o templo do Senhor, então nós precisamos melhorar os nossos caminhos. Era isso que eles estavam querendo dizer. Os irmãos não imaginam que hoje nós temos isso? Tem pessoas que se escondem atrás da cadeira do altar, se esconde atrás da Santa Ceia, da regência do coral, de um cargo, seja cooperador, presbítero, evangelista. Ele ou ela acha que, tendo essa teologia, como o povo de Israel tinha a teologia do templo, eles estavam tranquilos. Nós vemos pessoas nos dias de hoje que vivem uma vida totalmente desconcertada, desregrada, chega no dia da ceia, vai lá e participa da ceia. Era o que eles faziam. Eles participavam das cerimônias do templo e adulteravam, praticavam toda sorte de pecado, eram injustos. E quando Jeremias veio com a palavra, a advertência, não, o templo é do Senhor, o templo do Senhor é este. Mas quão enganado eles estavam. No ponto 2, subtópico 2, diz assim, a desmistificação da teologia do templo. Jeremias não alisou. Jeremias rebate energicamente a ilusória teologia. O compromisso de Deus não é com os símbolos ou com os ícones que o homem sedento de glória teima em criar. Seu compromisso é com os que lhe guardam a palavra e observam as alianças. Irmãos, meus queridos, o compromisso de Deus é com aquela aliança que eu e você fizemos no momento em que entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecendo que só Ele pode nos dar salvação. O nosso compromisso com Deus, o compromisso que Deus tem conosco, não é com a igreja que nós congregamos, não é com a placa, com a convenção em que nós pertencemos, não. É com aquele Espírito, o Espírito de Deus que desceu sobre nós e nos revestiu de poder. Este é o compromisso. Esse é o compromisso de Deus. Os símbolos, as alianças humanas, isso não tem nenhum valor se nós não tivermos Deus na nossa vida. Ponto de número 3. O comportamento reprovável dos judeus. Iludidos pelas falsas premissas de sua teologia, os judeus puseram-se a andar de apostasia em apostasia, desprezando Deus. Olha que perigo. Quando nós... meu pai é crente, meu pai é pastor.
Quando nós começamos a ver isso, e na época de Jesus, eles falavam assim: nós somos filhos de Abraão. Jesus falou assim: olha, eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não vos iludam com ser filhos de Abraão. Abraçamos a causa de Cristo, meus irmãos, e vamos até o fim. Dessa forma, como foi Jeremias e muitos outros ali que seguiram. Baruque foi o grande secretário de Jeremias, que ajudou ele na sua luta. Aliás, Deus sempre prepara alguém para nos ajudar. Não vamos nos iludir com falsas teologias, com falsos discursos, com falsos obreiros, com cães que se levantam nos nossos dias para tirar a nossa salvação. Guardemos o que temos para que não percamos a nossa coroa. Mais um ponto aqui, a lição de Siló. Buscando demovê-los daquela falsa segurança, declara-lhes Jeremias que ao santo templo estava reservada um destino semelhante ao templo de Siló, onde o nome do Senhor fora celebrado por longo tempo. Assim como aquele tabernáculo fora arruinado, arruinado também seria o santo templo em Jerusalém. Meus queridos, não adianta, Deus é santo. E Ele não aceita dar sua glória a outro. Ele quer que nós, os seus filhos, entendamos isso. Houve um tabernáculo chamado Siló, que durante muito tempo se fazia o culto ao Senhor, os sacrifícios, os sacerdotes passaram por ali, mas aí o pecado começou a reinar, tomou o lugar de Deus, e Deus então destruiu aquele lugar. E agora Jeremias disse: se vocês não melhorar os vossos caminhos, vai acontecer a mesma coisa com o templo de Jerusalém. Não importa se é belo, não importa se é bonito, não importa se tem muito ouro e prata, não importa se foi o rei mais sábio da terra que construiu, se não houver um conserto, se os vossos caminhos não forem melhorados, jamais ele persistirá. Um dia ele deixará de existir. E aí nós temos as teologias modernas, né? Hoje em dia, que são erguidas para afrontar o Cordeiro. Tais aleijões vêm induzindo os fiéis a blasfemarem contra Deus e se portarem irreverentemente diante do Cristo. Como se tudo isso não bastasse, somos assaltados ainda por arremedos. Arremedos é imitação, cópia, que estão criando nos nossos dias, tentando imitar a Deus. É o espírito do anticristo. Assim como o anticristo vai imitar Cristo, tentar pelo menos imitar Cristo, esse espírito ele já está no nosso meio, irmãos. Já está no meio dos nossos arraiais cristãos, para querer destruir a noiva do Cordeiro. Mas ele não vai conseguir, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós temos aqui o perigo de nossos triunfos, que Deus nos guarde dos nossos triunfos e monumentos.
Irmãos, aqui fala dos elogios. Irmãos, elogio é um perigo. Saiba lidar com isso. Quando Deus te der uma mensagem, obreiro, vá pelo caminho da humildade. Não queira receber elogios. Não, 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 não. Lembra que Pedro recebeu um elogio de Jesus? Tenho certeza que o Senhor Jesus tentou prová-lo, né? Estavam caminhando para Jerusalém e Jesus disse a Pedro assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não revelaste a carne ou o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Na verdade, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que era Jesus, que é Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que passou pelo coração de Pedro? O triunfo, hein? O perigo. Mais na frente um pouquinho, Jesus estava dizendo, ele abre a boca e começa a dizer: convém que o Filho do Homem vá a Jerusalém e seja crucificado e padeça na mão dos gentios, mas o terceiro dia ressuscite. Pedro pega Jesus pelo braço de lado e fala assim: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. De maneira nenhuma vai te acontecer isso. Jesus então repreende: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Irmãos, tenha visão. Tenha visão. Quando Deus te der algo, guarde somente para Ele a glória. Toda a glória é dele. E para concluir, só vou ler aqui a conclusão. Se os filhos de Judá se arrependessem das suas apostasias, o Senhor não os expulsaria da formosa terra, nem permitiriam que fossem eles destruídos. Infelizmente, não perceberam o tempo da sua visitação. Dias de trevas se aproximam. Como poderemos subsistir se não atentarmos com diligência para a palavra de Deus? Igreja, preparemo-nos para a volta do Senhor. Amém.